Uma boa noite, sejam bem-vindos à casa de Deus, esse é o melhor lugar do mundo, né? Uma boa noite a todos que estão aqui, obrigado aí pelas mensagens cantadas, pela oração do Elias, e nos fez aí pedindo as bênçãos de Deus, a orientação de Deus para este momento, né? Possamos estar meditando sempre na palavra de Deus, hein? Em todos os dias da nossa vida, né? Principalmente, como diz o hino, bem cedinho, né? Deixa eu só baixar esse volume aqui. Ok, bem cedinho, né? Diz aí, meu refúgio está no monte onde eu posso descansar, né? E beber da limpa fonte de água pura e salutar. Essa fonte é Cristo, né? Essa fonte é Deus, é a sua palavra, né? E é ali que nós devemos buscar a nossa orientação. E aí o coro diz, bem cedinho e de tarde sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte. Bem cedinho e de tarde vou com Cristo me encontrar. Que bom, né? Se estamos com Cristo, se Deus é por nós, como diz a palavra de Deus, quem será contra nós? E quando nós temos esse amigo ao nosso lado, Jesus, então nada pode mudar o curso da nossa vida, né? Nada pode nos atrapalhar, nada pode impedir o nosso sucesso, nada pode impedir nosso crescimento na vida espiritual, né? E eu gostaria já de início de ler com vocês aqui um texto bíblico de Isaías 55:7. Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Olha aí, qual que é o conselho de Deus? Qual que é a mensagem de Deus aqui? Ele diz aí, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, o pecador, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Amém. Louvado seja Deus, né? Porque Deus é misericordioso, Deus é perdoador. E quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Deus, Ele está sempre de braços abertos, né? Como na parábola do filho pródigo, né? Ou pai amoroso, como queiram, né? Essa palavra você pode usar também ali como pai amoroso, né? Aquele pai que estava sempre ali de braços abertos, esperando que o filho voltasse, né? Então ele estava, não foi alguém que avisou, não foi alguém que gritou, olha, seu filho vem voltando. Não, ele estava ali em frente à casa. E ele estava o quê? Aguardando. Todos os dias, porque ele sempre tinha essa esperança no seu coração, que seu filho voltaria. Seu filho voltaria. E às vezes nos desviamos também dos caminhos de Deus. Às vezes, muitos, sabe, eu ouvia sempre uma expressão que dizia o seguinte, os que aceitam, os que estão nos caminhos de Deus são filhos de Deus. E eu ouvi uma certa expressão uma vez assim, os que não estão, não são filhos de Deus. Que filhos foram criados por Deus, mas não são filhos. Filhos são aqueles que aceitam. Eu sempre tinha ouvido essa expressão. E até um dia, falando sobre esse assunto com o pastor Eliezer, com meu filho, ele disse, não, todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. A diferença é que uns são obedientes e outros são rebeldes. Mas todos são filhos de Deus. E por isso Deus ama a todos igualmente. Assim como o pai, né? Ama o filho. Independente da situação. Independente do comportamento desse filho. Mas o pai ou a mãe o ama da mesma forma. Então, e a esperança do pai, a esperança da mãe é que sempre esse filho mude, volte para ele. Se volte para ele, né? Para os seus ensinamentos. Que volte para casa. E essa é a esperança também de Deus. Por isso que o conselho aí de Isaías é justamente esse, né? Então deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Exatamente. Senhor, né? Exatamente. Então, essas águas, nós sabemos que essa água é quem? É Cristo. Cristo é a água da vida, Cristo é a luz do mundo. Enfim, Jesus é tudo, né? Como já dizia, Jesus é tudo. Jesus é o alfa, é o ômega, né? É o princípio, é o fim, é o caminho, é a porta. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Sabe? Então, esse aqui, eu vi essa semana, a gente estudando a meditação matinal. Se não me engano, a meditação matinal, a gente que falava sobre o casal que se converteu, que não sabia ler nem escrever, né? E eles se converteram na igreja, se batizaram, só que o casal, eles não sabiam nem ler nem escrever. E o marido, sempre a igreja saía para fazer o trabalho missionário, e eles usavam um chaleco vermelho. E o homem ficava sempre triste, porque ele não tinha aquele jaleco vermelho. E um dia a esposa, então, pegou ali, usou as suas habilidades, né, sua de costureira, e confeccionou ali um jaleco para ele. E agora ele foi para trabalhar com o jaleco que a esposa tinha feito, vermelho. Só que ele falou para a esposa, mas no jaleco do lado dos irmãos tem algo escrito. E o dele não tinha. E a esposa falou assim, pensou consigo, né? Como é que eu vou fazer? Mas ela não sabia ler, nem ele sabia ler. E não sabia o que estava escrito. E ela então olhou no edifício, olhou numa loja e olhou o que estava escrito lá, né? Ela não sabia ler. E ela pegou, então, começou a bordar aquelas letras. E ela bordou ali o que estava escrito naquele prédio. Ali na parede daquela loja. E então ele foi para o trabalho, missionário com jaleco e agora bordado, agora estava escrito também. E ele voltou feliz da vida. Porque todos admiraram e todos gostaram do que estava escrito no jaleco dele. A curiosidade. Vocês estão curiosos, né? O que ela bordou no jaleco dele, né? O que ela escreveu, afinal de contas? E sabe o que estava escrito, Sinara? Sob nova direção. É o que está escrito aqui para ele. E era uma realidade na vida deles. Não é isso? Conversão não é isso? Conversão não é isso? Quando você está indo num sentido e você retorna e volta no sentido contrário. Sob uma nova direção. Olha como Deus é preciso, né? Ela copiou aquilo ali e todos acharam bonito e parabenizaram ele pelo que estava escrito sob nova direção. E assim é a nossa vida. Viver sob uma nova perspectiva, sob uma nova direção, sob uma nova orientação. Ali realmente, então, olha que interessante, né? Como, mesmo sem saber ler ali, ela escreveu algo ali que tocou a todos, que realmente dizia a real situação da vida deles naqueles momentos. E é isso que Deus quer também, né? Que nós aceitamos a sua orientação, a sua direção na nossa vida, e que esteja dirigindo os nossos passos, né? Guiando os nossos caminhos. Sabe? Vamos lá, Sinara. Zacarias 1:4. 1:4. Não seja como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixe os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Que pena, né? Que pena. Ele diz aí, não sejais como vossos pais que clamavam ali, os primeiros profetas, dizendo,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Quantas vezes Deus fala conosco, né? Ele fala a nossa mente, fala ao nosso coração, mas é como se a voz de Deus entrasse de um lado e saísse do outro, mas não há mudança na nossa vida. Sabe? Porque muitas vezes as pessoas se apegam à tradição. À tradição. E então não há mudança. E aí a suposição é de que se alguma coisa é tradição, é porque provavelmente ela seja o melhor que existe. Certa vez, alguém perguntou: quantas pessoas são necessárias para trocar uma lâmpada? E a resposta foi 4, Tiago. Uma para trocar e 3 para ficar admirando como aquela lâmpada velha era bonita. Às vezes é assim, né? Sim. Então, uma troca e aí os outros pegam aquela lâmpada velha e ficam admirando. Assim, como essa lâmpada velha era bonita. Ai, como aquele projetor de vídeo que era bonito. Mas a televisão é muito mais, né? Melhorou 1000%, né? A imagem, né? Então, olha aí. Aí, ó, tá vendo? Sai até na live agora, né? Que bonito, né? Agora os cultos também são transmitidos, né? Saímos daquela maneira antiga, né? Sob nova direção, né? Não está sob uma nova direção, mas está sob uma nova perspectiva, né? Uma nova maneira de viver, né? Paulo dizia isso, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Avanço para as coisas que estão adiante de mim, deixando as coisas que estão para trás. E avanço com passo firme e decisivo. Então nós devemos avançar sempre. Mas toda a humanidade está dividida em três classes, sabia? São as imutáveis, que não muda nunca. São as mutáveis, aquelas que estão dispostas a mudarem. E a outra classe, aqueles que provocam a mudança. Os imutáveis, os mutáveis e aqueles que provocam a mudança. Um homem ganhou, eu contei essa experiência já aqui, mas eu vou repetir. Um homem ganhou um contrabaixo num sorteio. E ele então, só que quando entregaram o contrabaixo ali, o livro ali das posições, né? Como é que fala? Que são os livros ali, o método, né? de ensino, que é aquele método, né? Veio meio danificado. E só tinha uma posição ali que era legível. Então o homem caprichou, colocou as suas mãos ali nas cordas, sua mão esquerda, de acordo com o que estava ali no papel. E com a mão direita, então, ele começou, com aquele arco, né, a tocar. E saiu um som horrível, mas era a única posição que ele estava ali. E um dia, eles foram assistir um concerto ali, uma orquestra, né? Foram assistir ali. E a esposa sentou bem perto do contrabaixista. Estavam perto ali. E ela começou então a reparar no contrabaixista. Como ele mudava ali as suas mãos e tal, nas posições. E como saía um som bonito, né? Ali, ela ficou ali admirando. E na volta para casa, ela falou para o marido: bem, eu fiquei notando lá o contrabaixista e ele movimentava a sua mão toda hora, né? E saía e tocava ali e tal. E eu não sei, e você sempre fica com a mão sempre naquela mesma posição. E ela falou assim, ficou intrigada, né? Por quê? Falou, isso é fácil, bem. É que aquele meninão ali, aquele garotão ali, ele ainda não achou a posição dele.
Eu já achei a minha. Ai, pois é. É assim mesmo, né? Mas não deu braço a torcer, né? Então não queria mudar de maneira nenhuma, né? Então às vezes as pessoas não estão abertas a mudanças, né? Então às vezes não querem, são apegadas ali àquela tradição, né? É possível haver progresso, ou melhor, desculpa, é impossível haver progresso sem mudança. Então, é impossível haver progresso sem mudança. A princípio, as pessoas se recusam a acreditar que uma coisa nova e estranha possa ser feita. Não, mas acho que não, mas tá bom assim, né? Não, mas pode não dar certo, pode... E as pessoas muitas vezes se negam, né? A fazer então essas mudanças. Mas a princípio as pessoas, às vezes acontece isso. As pessoas se recusam a acreditar que uma coisa nova e estranha possa ser feita. Depois elas começam a ter esperança de que pode ser que dê certo, que seja feito. E então concluem que as coisas podem ser feitas. Aí aceitam. Sabe, a vida cristã dá testemunho das pessoas que expressaram arrependimento pela sua maneira de levar a vida anteriormente. E às vezes as pessoas olham para trás e falam, por que eu não mudei há mais tempo? Por que eu não tomei essa atitude há mais tempo? Poderia ter tido uma vida melhor, né? Uma saúde melhor. Enfim, né? Decisões que a gente já deveria ter tomado há um bom tempo, né? Então, diz aqui que depois dessas conclusões, então ela é feita, aquela mudança, e todo mundo se pergunta por que já não havia sido feita há séculos. Sabe, muitas vezes as pessoas se arrependem de coisas que fazem, mas também se arrependem de coisas que não fazem, que deixam de fazer, ou deixaram de fazer, coisas que não fazem. Francis Bacon, ele disse o seguinte, aquele que não aceita novos remédios, deve esperar novos males. É uma realidade? Caro futuro médico, né? Então é o que ele disse aqui, aquele que não aceita novos remédios, deve esperar novos males. Na realidade, né? Então nunca é tarde demais para mudar. Não importa até onde você tinha trilhado o caminho errado. Volte. Esse é um provérbio turco, né? Não importa até onde você tenha trilhado o caminho errado. Volte. Retorne. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Nos diz o seguinte. Mas Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, diz aí, para ser, diz aqui, cancelar os vossos pecados. Então tem que haver uma mudança no estilo de vida, uma mudança na minha vida, né? Então isso que quer dizer essa conversão, essa mudança de rumo, de atitude. Deus deseja que nos arrependamos de nossos erros e desenvolvamos novo estilo de vida. Deus deseja. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Quando sentimos tristeza e nos afastamos daquilo. Não renunciaremos ao pecado enquanto
Olha o que Ellen White escreveu aqui no livro Caminho a Cristo. Ela diz o seguinte: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos, sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de vida. Muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você crê que Deus te perdoa, que Jesus te perdoa, então você pede perdão e muda de vida. Nós temos 2 exemplos de arrependimento da Bíblia, que é o de Judas e o de Pedro. Judas, ele ficou com medo, se arrependeu, mas ficou com medo e foi lá e se enforcou. E Pedro também se arrependeu, mas chorou amargamente e aceitou o perdão de Jesus. É diferença, os 2 se arrependeram. Mas olha as mudanças de atitude de um e de outros. Sabe, segundo Eduardo Galeno, ele diz assim: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudarmos o que somos. Então tem que haver mudança, mudança sempre. Temos que estar aberto a novas mudanças. Temos que estar aberto e sempre progredindo, olhando para o alvo, para Cristo, olhando para frente. Princípios morais e espirituais devem ser imutáveis em nossa vida. Entretanto, algumas coisas de ordem material e intelectual precisam mudar e transpor os limites da tradição. Aqui numa pequena... Conta uma experiência numa pequena cidade. A TV acompanhou o dia de ação de graças de uma família. E essa família era especial porque reunia 4 gerações. Imagine, estava ali a filha, a mãe, né, a avó e a bisavó. 4 gerações. E a moça, né, a repórter, estava ali acompanhando ali, tal, aquele dia de ação de graça daquela família importante da cidade. E nos fala assim que a repórter ficou intrigada com uma coisa. O tradicional peru servido naquela data festiva foi assado em 2 partes, cortado ao meio. Peru foi assado, mas cortado ao meio, em 2 partes. E ela ficou intrigada com aquilo, a repórter. E ela então perguntou ali à mulher por que era feito daquela forma. Por que você cortou o peru ao meio antes de levar ao forno? E a resposta dela foi: eu faço isso porque a minha mãe fazia assim. E aí foi perguntado também para a avó, para a bisavó, e a resposta foi a mesma. Eu faço porque minha mãe fazia assim. Eu faço porque minha mãe fazia assim. E a repórter, então, intrigada, né? Não, ela foi procurar, né? Ali pesquisar sobre a história. E ela descobriu, então, que no passado, ali, os fornos eram pequenos. Então não cabia o peru. E por isso eles cortavam ao meio. Não era o caso agora, né? Tradição. Tradição. Eu também me lembro de uma outra história que a mulher foi fritar um peixe e ela cortou um pedaço. Mas ficou intrigado e falou assim: mas por que você cortou? A minha mãe fazia assim. Exatamente, né? Então é porque a mãe fazia assim porque a frigideira era pequena e não cabia o peixe inteiro. Então ela cortava. Mas agora a filha, como via a mãe fazer aquilo, ela continuou fazendo, mas não era mais necessário, né? Sabe, então, tradição é isso, né? Então a pessoa continua fazendo aquilo ali
não está aberto à mudança, né? Queridos, eu queria perguntar para você aqui, e você deve sempre lembrar dessa história e fazer a seguinte pergunta, né? Ali, quantos perus você corta ao meio por dia? Quantos perus você corta ao meio por dia? Quantas coisas, né, você faz simplesmente por fazer? Faz assim porque está acostumado a fazer assim. Simplesmente por isso. Sem, às vezes, pensar realmente naquilo que você está fazendo, ou se não poderia ser feito de uma outra forma, de uma forma diferente, de uma forma talvez que seria melhor. Talvez que você alcançaria algo maior se feito daquela forma. Eu estou lembrando agora, o Elias esteve conversando com o outro meu filho, o pastor Marcos, e o Marcos só deu uma dica para ele, de uma frase que ele usaria quando está abrindo uma palestra, né? E se ele usasse essa frase, não teria como a pessoa dizer não. E o Elias falou assim, vou usar essa frase. E no outro dia ele disse que usou essa frase e o cara fechou na hora. Aberta a mudança. Aberta a mudança. Dicas. São insights, né? Ali realmente que a pessoa... E que você pega... Então você tem que estar aberto a essas mudanças. E pode ser feito de uma forma diferente, uma abordagem diferente, uma maneira diferente. Qual é a maneira que nós estamos usando, que nós estamos fazendo? Sabe, algumas coisas você não deve se mudar. O que você não deve mudar? Sua fé em Deus, seu compromisso com a integridade, seu compromisso com a família, seu compromisso com a generosidade. Mas você precisa fazer o que lhe cabe fazer. Mudança significa correr risco. Mudança significa correr risco. Não correr risco é provavelmente o que existe de mais arriscado em todo o mundo. Mudança envolve correr risco. Não correr risco é provavelmente o que existe de mais arriscado em todo o mundo. Então você tem que estar aberto a essas mudanças. Você tem que, às vezes, arriscar um pouco mais. Por quê? Mas por que você crê assim? Por que você acredita assim? Por que você age assim? E procurar, então, saber, entender. Mas, às vezes, eu fico admirado como algumas pessoas veem algumas coisas que estão diante da pessoa, mas ela não se importa, ou não pergunta, ou não quer saber. Por que você faz isso? É difícil uma pessoa dizer assim, mas escuta, por que vocês guardam um sábado? Quantas pessoas já perguntou isso para você? Mas como? Baseado no que você faz isso? Parece que as pessoas não se importam. Está acostumado com aquilo que faz e e com isso não avança. Não avança. Você precisa estar aberto a mudanças. Olha o que diz Isaías 43, essa última passagem que nós vamos ler essa noite. Isaías 43, verso 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha isso, olha que verso bonito. Ainda bem que eu enxerguei, que eu estou sem meu óculos. Amém. Deus seja louvado, né? Tá vendo? Milagres acontecem. Vamos lá, então, aqui, ó.
Não vos lembrei das coisas passadas? Diz aqui, né? Nem considereis as antigas? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar diante de você um caminho novo. Então nós temos o quê? Que confiar. Você tem que crer, né? De que realmente isso que Deus está te dizendo é melhor para você. Esse caminho que Ele está colocando diante de você é melhor para você. Vai te dar uma nova perspectiva de vida, um novo horizonte, um novo alvo, um novo foco, né? Quer dizer, que vai te levar mais adiante. Mas a gente tem que pedir, e muitas vezes pedir isso para Deus. Senhor, então que o Senhor me ajude a entender, que o Senhor me ajude a compreender, a ver, ou fazer aquilo que é melhor. Então, qual o caminho que eu devo seguir? Porque quando você que se coloca, é óbvio que Deus vai ouvir essa oração. É óbvio que Deus vai seguir. Você está pedindo algo que você vai agradá-lo. Algo que você vai fazer que vai ser melhor. Você vai ter um relacionamento com Deus. Você tem que se colocar nas mãos de Deus. E você tem que pedir. E Deus diz o quê? Pedir e dar-se-vos. Então realmente pedir e dar-se-vos. Eu vou te dar. Mas quando você pede com sabedoria, né? Então, você faz isso, lógico que Deus vai te dar. Queridos, então nós vemos aqui que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para mudar. Deus se relaciona conosco sob novas perspectivas. Decida-se. Decida-se por mudanças. Eu sei que às vezes é difícil, né? Você, mas será que vai dar certo? Mas será que vale a pena correr o risco? Né? Vale a pena? Mas nós vimos aqui que o não correr risco é provavelmente o que existe de mais arriscado em todo mundo. Então, às vezes, vale a pena correr o risco. Tá? Queridos, que Deus, então, me abençoe e que Deus te abençoe, que Deus coloque sempre decisões diante de você, que você sempre consiga ouvir a voz de Deus, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe e que nós realmente possamos estar guiados e protegidos sob as asas de Deus. Amém? Protege os seus pintainhos debaixo das suas asas. Deus também, Ele quer nos proteger, né? Que nós estejamos ali protegidos sob as asas de Deus, né? Isso é que Deus quer de cada um de nós. Eu sei, queridos, tem algumas pessoas pedindo oração na live. E eu queria agradecer também aqui a presença da Cristiane Gomes, né? Que está conosco. Cris, seja bem-vinda, viu, Cris? Que Deus abençoe você aí, toda a família. Também a Simone Martins do Ceará está aqui conosco também, né? Que Deus abençoe, viu? Simone, sempre conosco aqui, que Deus a abençoe. Os demais aqui, eu já falei o nome de todos. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos estar orando, queridos. Pode deixar seu pedido de oração na live, que nós vamos estar depois lendo esses nomes, vamos estar orando por cada um, tá bom? Vamos falar com Deus, tá? Pai querido, Deus eterno, Criador, Redentor e Mantenedor, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és um Deus de amor. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, de Daniel. É o nosso Deus, o grande eu sou. Louvado o teu nome, ó Pai, porque o Senhor realmente nos criou, nos comprou e nos mantém com suas preciosas, nos protegendo, nos amparando sempre, ó Pai. Pai, abençoe os teus filhos que aqui estão. Abençoe as famílias aqui representadas, Senhor. Abençoe também, Pai, os seus filhos que nos acompanham. Abençoe a cada família representada, Senhor. Aqui tem alguns pedidos de oração, Pai. Não dá para ler agora todos os momentos, mas queremos colocar cada um aqui nas tuas mãos,
com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo, Senhor. Abençoe e atenda a cada um segundo a tua santa vontade, Pai. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso queremos colocar todos aqui nas tuas mãos, com a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amparo. Abençoe-nos, nos dê agora uma boa noite de descanso, uma semana feliz na tua companhia. É o que nós te pedimos e agradecemos, não porque somos merecedores, mas o fazemos com o perdão dos nossos pecados e em nome de teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor.